Sextou! Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, vocês pedem muito para que eu traga para vocês vídeos, né, que eu fiz lá no comecinho da playlist do Sextas Assustadoras, que já tem bastante tempo, né, no caso anos. Então dessa vez eu decidi trazer a história do Robert Johnson, que é uma das que mais pedem. Eu já refiz o da Liz Borden, tá, também. Depois vou deixar na tela final desse vídeo para vocês clicarem direto. Assim a gente consegue expandir mais, a gente consegue entender melhor. Essa é uma história realmente que eu gosto bastante, então tô doida para contar ela de uma forma assim com mais detalhes, porque vale muito a pena. Então agora, fiquem aqui comigo, já deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também me segue lá no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E também gostaria de pedir que vocês comentem, que vocês passem esses vídeos para mais pessoas. Já tive mais um vídeo desmonetizado. Isso acontece com muitos canais, tá acontecendo com muitos canais, então dessa vez foi o nosso caso da Lorenza Pinho, que acabou sendo desmonetizado. Então são vídeos que dão bastante trabalho para fazer e depois, infelizmente, a plataforma não aceita. Se vocês puderem dar essa força aí compartilhando, eu agradeço bastante. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Robert Johnson, mais conhecido como o homem que tinha sua guitarra afinada pelo próprio diabo. Então a gente vai entender por que surgiu essa lenda, que é uma lenda no fundo, né? Todas as histórias que envolvem a vida dele também. E também quais eram ali as influências do Voodoo na época em que tudo isso aconteceu na região onde ele estava morando, que é bem interessante. Por quê? Para um cristão, ele pode ter feito um pacto com o diabo. Para uma pessoa que acredita em Voodoo, não. Ele pode muito bem ter ido até uma encruzilhada e simplesmente conversado com uma entidade. E existem entidades dentro do Voodoo que ajudam pessoas. Então, naquela época existia um grande conflito de se você toca blues, você toca a música do diabo. Então talvez isso tenha influenciado muitas pessoas a dizer que ele havia feito um pacto com o diabo. Então vamos tentar entender a história dele desde o nascimento dele, quem eram seus pais, qual sua data de nascimento, o que aconteceu, como ele se tornou o Robert Johnson. Robert Johnson nasceu no dia 8 de maio de 1911 e essa data, na verdade, ela não é muito precisa. Quando Robert Johnson nasceu, os negros eles não eram tão bem catalogados dentro do censo, então não dá para ter muita ideia, né, de se de fato foi exatamente essa data. Então existe um maior número de pessoas que acreditam aí que seria essa data mesmo, porque depois vai surgir meio que um atestado de óbito que vai elucidar algumas coisas, como por exemplo o nome da mãe e do pai, que antes achavam que era um, depois descobriram que era outro. Então ele era filho da Julia Dodds e também do Charles Dodds. Charles Dodds, ele era um carpinteiro e também ele era um fazendeiro. Então ao mesmo tempo que ele tinha uma fazenda, ele também tinha uma carpintaria e eles tinham muito dinheiro. Eles se casaram e o Charles, ele era um homem rico, ele era um negro rico. E isso acabava com as pessoas do local. Esse local era Memphis. Memphis era um lugar onde existiam grupos que perseguiam pessoas negras, porque existiam pessoas, a maior parte das pessoas negras, elas eram livres, mas ainda era uma transição, e isso é impressionante. Porque 2 gerações atrás, então mais ou menos na época em que a minha avó nasceu, Robert Johnson, minha avó era de 32, Robert Johnson ainda era vivo. Nos Estados Unidos as coisas, elas eram muito pesadas, porque o que acontecia? As pessoas criavam grupos, então não era incomum você encontrar pessoas que acabavam sendo encontradas por esses grupos. Essas pessoas faziam todo tipo de maldades, sabe, com essas outras pessoas. Então tinha aquele grupo, né, da Ku Klux Klan, que tinha aquele chapeuzinho lá, que adorava fazer essas coisas com pessoas de pele negra. Então essas pessoas, mesmo que não eram mais escravizadas, normalmente eram filhos de pessoas que tinham sido escravizadas. Então as pessoas, né, então os negros, eles tinham pavor de Memphis. Você podia falar qualquer coisa para uma pessoa, menos que você ia mandar ela para Memphis, porque ela sabia que a vida dela ia estar em risco. E foi justamente isso que aconteceu com Charles Dodds. Ele tinha muito dinheiro e essas pessoas se irritaram muito com ele e começaram a persegui-lo. E para não morrer, eles precisaram fugir, tanto a Julia quanto ele,
porque senão eles iriam perder a vida. Só que quando eles fogem, eles deixam a fazenda, eles deixam as coisas que essas pessoas brancas acabam pegando, né? O que não era seu, porque isso era de uma pessoa negra e eles não admitiam esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de gente que a gente tá falando aqui nesse documentário. É engraçado porque assim, né, o acordo com o diabo quem fez foi para afinar um violão, enquanto tem tanto diabo solto por aí fazendo essas coisas com as pessoas. E aí o que aconteceu depois disso? A Júlia, ela acaba ficando totalmente desamparada, e aí é que existe uma lacuna estranha, porque ela vai conhecer um homem que ele era lenhador. Só que, ao que tudo indica, né, que eles vão vendo ali pelos documentos oficiais que eles foram encontrando um censo aqui, outro ali, não fica muito explicado se o Robert, ele era filho desse homem, desse lenhador, ou se ela estava grávida, né, quando aconteceu esse fato e eles tiveram que fugir. Então ela muda o sobrenome dela e acaba casando com esse lenhador para não acontecer nenhum tipo de problema por ela já ter se casado oficialmente uma vez. Então ela se casa com esse lenhador e o Robert nasce. Depois de algum tempo, não é dito o motivo, ninguém conhece o motivo, ela teria se separado e aí ela encontra um meeiro. Então esse meeiro era assim, você tinha um pedaço de terra e esse cara era como se fosse, e remetia muito à época em que eles eram escravizados, porque esses homens, eles tinham um pedaço de terra, eles tomavam conta daquilo ali, naquela época era muito comum a plantação de algodão, coisa que é super doloroso porque machuca muito as mãos. O algodão, quando ele é colhido, ele tem muitos espinhos, então quando você vai pegar assim, acaba furando a sua mão, então é bem doloroso e o trabalho era muito árduo e pagava muito mal. E esse homem, ele era um cara que não era muito legal não também. Ele foi um cara bem assim ruim, um padrasto muito ruim pro Robert Johnson. E o Robert Johnson, ele se negava a trabalhar, ele dizia que ele não ia encerrar a vida dele naqueles campos e destruir, porque ele dizia que via pessoas novas, pessoas velhas perdendo a vida e só tinham feito aquilo, e ele queria mais para a vida dele. Então ele não trabalhava, e isso gerava uma ira no padrasto que já era irado, tá? Porque desde bem cedo, antes dele se negar a fazer as coisas, ele já era um pai abusivo, e aí depois, quando ele se tornou mais velho, o pai abusava ainda mais ainda, batia bastante nele porque ele não queria trabalhar nos campos. Então, um dia, com o passar do tempo, ele começou a tomar gosto pela música. E tudo na vida do Robert Johnson, vamos tentar entender, tá? Do começo ao fim da vida dele vão durar 27 anos, então tudo parece que demorou muito tempo, mas não era tanto tempo assim, então eram coisas assim de meses, aí no máximo um ano ou dois, e iria mudando muito a vida dele, é muito estranho, mas foi assim. Nessa época eles não moravam mais em Memphis, eles moravam no Mississippi, e ele vai começar a tocar para as pessoas. Tinha uma grande, né, plantação ali no lugar, e as pessoas trabalhavam quase que num regime sem nenhum tipo de distração. Então não tinha música, não tinha rádio, não tinha nada. Então no final de semana eles ficavam no alojamento até começar a semana, mas não tinham nada para fazer. Então o Robert, ele pegava o violão dele e começava a tocar para as pessoas. Só que ele não tocava lá muito bem. Mas aquilo fazia as pessoas se distraírem. As pessoas, elas acabavam cantando até mesmo durante o trabalho. Como não tinha rádio, não tinha nada, as pessoas cantavam. E quando passa normalmente as pessoas cantando, que são aí cenas que vocês conseguem encontrar, essas pessoas se transformam cantando o blues. E era uma paixão muito grande que eles tinham o blues. E aí que a gente percebe que foi ali que nasceu de fato o blues. Não foi, muita gente confunde, né? Diz não, começou dentro das igrejas. Não, as igrejas, na verdade, naquela época, e principalmente a igreja batista, ela complicou a situação do blues. Por quê? As pessoas cantavam e se divertiam, só que levando para o contexto da época, essas pessoas, elas não podiam frequentar qualquer lugar, tá? Então, naquela região, que era uma região rural, eles cantavam, eles dançavam, chegava final de semana, tinha alguém tocando, tinha alguém dançando, só que eles não tinham dinheiro. Então, o que acontecia? O Robert conseguia ali alguns centavos e mais nada. Então isso fez com que ele sentisse vontade de ir para a cidade, porque na cidade tinham pessoas que tinham dinheiro. E aí a gente vai ver como era o contexto também das pessoas negras da cidade. Então eram pessoas muito bem vestidas, que às vezes tinham empregos bons, né? Só que não podiam ir a qualquer lugar. Então tinham bares para pessoas negras. Você não tinha mescla de pessoas negras e pessoas brancas. E nesses bares, normalmente a música era blues. Então você encontrava as pessoas que talvez tenham marcado mais a história do blues dentro desses bares. E era lá que eles recebiam para tocar. No começo, Robert Johnson começou a tocar
pelas esquinas, aquela coisa meio de quase colocar o chapéu mesmo, mas o grande ápice ali, o que realmente, né, dava dinheiro era quando eles iam tocar nos bares, porque as pessoas dançavam, pediam para que aquele músico voltasse. E ele foi nessa achando que ele ia chegar lá e ele ia arrasar, só que aí ele tromba com dois músicos assim sensacionais, que eram o Son House e o Willie Brown. Ele tinha muita admiração por esses dois músicos, só que ele sabia que tinha ainda uma grande caminhada aí pra vida para ele conseguir chegar naquele nível. Eram músicos que já tinham sucesso, já tocavam dentro de várias casas ali, vários bares, e ele queria muito aquilo pra ele. Mas ele também vai ter um momento da vida que ele vai se apaixonar. Ele se apaixona por uma moça chamada Virginia. E aí o que acontece? Como, né, naquela época, o que acontecia? Qual era a dinâmica da vida das pessoas? Tinha a igreja, e quem ia para a igreja eram as mulheres. Os homens, eles iam para a noite, porque na noite eles podiam cantar, eles podiam tocar, eles podiam dançar, eles podiam também fazer, dependendo, apostas. Então aquilo era bem mais divertido, de repente, do que ir para a igreja. E quando eles chegavam em casa, as esposas ficavam muito bravas, porque o pastor, para poder trazer os homens para dentro, né, da igreja, eles diziam que os homens, na verdade, estavam agradando o diabo, porque aquelas músicas, elas eram músicas do diabo, e no caso era o blues. Então, os homens sempre tinham esse problema, porque as mulheres jogavam na cara deles, tudo que acontecia praticamente de errado, não estavam dentro das igrejas ali, cultuando Deus, servindo Deus, mas sim dentro desses locais aí, né, promovendo a música do diabo. Então tudo isso era uma coisa que já ficava pré-concebida na cabeça das pessoas, e os homens inclusive brincavam, faziam brincadeiras com relação a isso, era uma coisa normal e cultural. Mas tinham pessoas que tinham mais predisposição a levar isso extremamente a sério, e é nesse momento que o Robert, ele conhece uma moça, ele tinha 18 anos, e essa moça, que se chamava Virginia, tinha 15 anos. Só que a família dela era muito religiosa, então o Robert, ele se casa com ela, e ela estava grávida, então ele estava muito feliz que iria ter um filho. Porém, como ele sabia que tanto ela como a família eram religiosos, ele não queria mais tocar. Tudo que ele sempre negou, ele disse que ele não queria fazer, coisa que ele disse que não faria. Ele tinha dedos muito longos, a mão dele era muito conservada porque ele precisava da mão para tocar, e ele já tinha esse entendimento, então as colheitas, o tipo de trabalho estragava aquilo, tirava certa sensibilidade, e podia também, muitas pessoas perdiam ali pedaços de dedo e tal. Então ele achou, né, que como ele tinha encontrado a mulher da vida dele, ele disse que foi uma das mulheres que ele ficou mais apaixonado, e tem muitas canções também que acabam falando sobre ela de uma forma que as pessoas não imaginam que é ela, porque demorou muito tempo para eles saberem de todas essas histórias. Virginia, uma vez grávida, ele disse para ela que ele não tocaria mais, que ele iria trabalhar no campo. Parece que a família dela tinha um pedaço de terra, então ele disse: vou trabalhar no campo e você o melhor pai, o melhor marido que eu puder. E ela era o amor da vida dele. Então ele estava muito feliz que ele ia ser pai, ele trabalhava, só que ele sempre dava um jeito de se esconder ali um pouquinho para poder tocar ali um pouquinho, mas sem ninguém ver. Aí chega próximo o dia que ela vai dar à luz. Eu acho essa história muito triste, para falar a verdade, porque quando chega perto de dar à luz, ele era um rapaz, ele era um garoto, né, 18 anos, ela também muito novinha, 15 anos, e a avó acha que é melhor ela ir para uma outra cidade para poder dar à luz. E eles ficam de se encontrar alguns dias depois. Então ele ficaria um grande período de tempo sem ninguém. Então o que ele faz? Ele vai e começa a ir em bares que ele costumava tocar para poder matar ali a vontade dele de tocar o blues dele e tal. Só que numa dessa ele estava tentando fazer tudo no tempo hábil de chegar antes dela ter o bebê, porque ele queria estar presente quando ela tivesse a criança. Só que acontece que não deu certo, ele acabou se perdendo no tempo e ele acaba chegando um dia depois. E aí ele chega todo afoito no lugar e tá todo mundo meio triste. E ele pergunta: cadê, né, a Virginia, cadê o meu filho? Ele já nasceu? E esse tipo de pergunta. Chega com o violão na mão, ele tinha ido direto, e quando chega lá, tanto a Virginia como o filho dele não estão vivos, ela morreu no parto. Então eles já tinham até mesmo enterrado ela. Aquilo destrói ele, diz que foi um momento, né, as pessoas que lembram, inclusive tinha um músico que na época que fizeram o documentário da Netflix, esse músico conversou muito com o documentarista, e ele disse que aquilo foi de fato o momento em que o Robert Johnson precisou encarar o diabo, porque ele caiu assim, desolado no chão,
E todo mundo começou a falar que, na verdade, ela tinha morrido porque ele estava adorando o diabo enquanto ela estava dando a luz. E aquilo entrou na cabeça dele e naquele momento ele mudou o jeito dele de ver a vida e o jeito dele de pensar. Ele foi embora andando, ele andou quilômetros e dali em diante ele disse que ele seria conhecido, que ele ficaria conhecido. Engraçado que eu nunca vi, por exemplo, eles mencionarem sucesso, fama ou dinheiro. Ele dizia ficar conhecido. Talvez fosse aí um pouquinho de fama, mas era uma coisa que ele queria e que ele tinha colocado na cabeça dele e que ele faria isso tocando blues. Talvez fosse uma forma de transgressão com tudo que já tinham jogado na cara dele, de dizer que ele estava sempre fazendo coisas que agradavam não a Deus, mas né, a outras coisas, e aquilo de repente entrou na cabeça de um menino de 18 anos e virou a cabeça dele. Então ele começou aí realmente, ele foi para a cidade mesmo e ficou na cidade. Então ele começou ali nos circuitos ali que tinham as pessoas que tocavam mesmo blues, mas as pessoas eram muito boas. E aí ele volta de novo naquele bar que tinham os dois músicos que já eram mais velhos e tocavam muito, assim, muito bem. E a casa tava sempre cheia e um dia ele pediu uma chance de tocar. Bem, eles olharam para ele e falaram, tá, o pequeno Johnson quer tocar. Então ele já tinha até um apelido ali, né, o pequeno Johnson. Então eles vão e cedem para ele um espaço para que ele pudesse tocar. Naquela noite, foi acho que o segundo baque da vida dele, porque ele chega, começa a tocar, quando ele tá praticamente no começo da música, as pessoas começam a vaiar e começam a mandar tirar ele do palco e dizem, ó, tirem ele logo do palco, porque daqui a pouco as cordas da guitarra vão começar a estourar, porque ele toca muito mal. E naquele dia, esses dois músicos tiram ele do palco e dizem, olha, não dá mais pra você continuar tocando, você toca muito mal. E ele olha aquela situação toda, porque na cabeça dele ele achava que ele era bom. É aquela, né, aquela realidade de, eu tô num lugar onde as pessoas gostam do que eu faço, e aí eu vou pra outro lugar e aquilo é bizarro pra outras pessoas, é muito ruim, e aí você toma aquele choque de realidade. Então o que ele faz? Ele fica muito bravo com o desrespeito e ele vira pra esses dois músicos e ele diz, eu vou. Mas quando eu voltar, vocês vão ver uma pessoa completamente diferente. E ele sai muito bravo. E ele desaparece por 1 ano. E aí, quando ele reaparecer 1 ano depois, ele vai voltar no mesmo bar. Quando ele estiver entrando, todo mundo vai ficar olhando para ele como coisa, ele voltou. Alguns devem ter pensado, não, né? É hoje que ninguém se diverte, que esse cara toca mal pra caramba. E ele pede uma oportunidade para tocar. Conversam com ele e dizem para ele, cara, não dá, as pessoas não curtiram aí a primeira vez que você tocou. Ele diz, mas eu quero tocar. E aí ele consegue mais um espaço e ainda dizem para ele, é a última vez que você tem aí uma chance de tocar. Porque você não foi bem aí a primeira vez e a gente não quer desagradar as pessoas que pagam. Quando Robert Johnson começou a tocar, as pessoas foram ao delírio. Aqueles músicos que por anos estavam dominando a noite naquele bar, ficaram assim sem palavras com o que eles estavam ali ouvindo, porque era uma música incrivelmente diferente do que ele cantava, do que ele tocava. As notas que ele alcançava eram impossíveis de se alcançar. Eles perceberam que a guitarra dele tinha 7 cordas ao invés de 6. E a afinação, as notas que ele alcançava, ele conseguia até mesmo fazer som de piano com a própria guitarra. Ele fazia coisas que até hoje os músicos tentam fazer e não conseguem. A galera foi ao delírio e aí ele começou a ter o nome dele conhecido em vários lugares e começou a ganhar ali algum dinheiro. Não era muito dinheiro, mas era muito mais do que ele imaginava ganhar. Então, dali pra frente, a vida dele começa a mudar mesmo. As composições do Robert Johnson eram o que mais deixava as pessoas ali preocupadas. Quando ele toca a primeira vez, as pessoas olham para aquilo e falam, não é possível que é o mesmo cara que tá tocando. Onde foi que ele aprendeu isso? Por quê? Muitas pessoas dizem assim, por que ele fez um pacto? Ele poderia ter saído esse humano e ter se aprimorado, ter estudado. Gente, não tinha isso não, tá? As pessoas não tinham nem como comer, não tinha, isso aí era passado, ensinado. Ou você aprendia sozinho, ou você tinha alguém que você tentava aos poucos e tirando uma nota ou outra, é uma outra realidade, tá? Não pensa que é igual agora, que você quer fazer um negócio, é muito fácil você chegar, não, tudo era muito difícil. Só que ele chegou com uma afinação, um jeito de tocar, um jeito de fazer música que começou inclusive a dar base para o que seria o rock and roll.
Então tudo começa, na verdade, com o Robert Johnson e vai ser muito curta essa trajetória. O que mais preocupava as pessoas eram as canções. As canções sempre falavam muito sobre coisas que eles reconheciam porque eram muito específicas do hoodoo. O que é o hoodoo? Já fiz alguns vídeos explicando, tem o vídeo do Papa Legba, tem alguns outros vídeos, tem dos zumbis, então, que fala dos zumbis do Haiti, explica um pouco o que é o hoodoo, que é, na verdade, algo derivado também do voodoo, mas um pouco, né, diferente ali. E parece que ali a parte do voodoo se concentra mais em Nova Orleans e naquela região se concentrava bastante o voodoo. Então, por mais que tivessem muitas pessoas que fossem ali, né, da Igreja Batista, que fossem evangélicos, eles também praticavam o voodoo. Muitos praticavam o voodoo. Então, eles entendiam, por exemplo, quando ele falava de alguma coisa que ficava na cintura da mulher, e eu tirei essa bolsa que fica na sua cintura e agora você não tem mais domínio sobre mim. Essa bolsa, na verdade, é uma coisa que normalmente faz com que a mulher ela tenha domínio, né, sobre um homem, e isso era uma prática do voodoo. Depois eles falam sobre os cães, né, os cães negros, os cães do diabo, e que você jogava pimenta. E na verdade essa questão dos cães e da pimenta não tinha nem a ver com uma coisa nem com outra, nem com o voodoo, nem com o diabo, porque isso queria dizer o quê? Na época que eles perseguiam as pessoas que não eram escravizadas, mas eles não queriam negros na sua região, os grupos que tiravam essas pessoas da cidade e acabavam fazendo maldade para elas, eles iam com cachorros, né, primeiro, para ver onde essas pessoas estavam, porque às vezes essas pessoas elas acabavam se escondendo. Então o que acontecia? Eles jogavam pimenta, porque quando o cachorro farejava aquela pimenta ardia e o cachorro não conseguia continuar o trabalho. Então ele ia colocando todos esses elementos nessas músicas e acabava ficando mesmo uma coisa, né, que você podia entender de um jeito ou entender de outro. Só que aí começaram outras composições, como o Blues da Encruzilhada. Porém, o que eu penso é o seguinte, era muito exposto ali que eles achavam que ele tinha feito um acordo, né, com o diabo. E que teria sido em uma encruzilhada, porque também já era do próprio voodoo ir a uma encruzilhada falar com determinada entidade do voodoo. Então, provavelmente, se houve um pacto, era numa encruzilhada. Vamos combinar que isso não é bíblico? Então, o que aconteceu? Eles falavam o diabo porque era uma forma que eles tinham, né, uma forma cristã de chamar essas entidades do voodoo. Então, eles iam juntando tudo isso e diziam que ele tinha, de fato, levado, né, a guitarra dele até a encruzilhada. É quando surge a lenda, e que o diabo teria afinado o violão dele. E a afinação seria o pacto pela alma dele, então ele teria afinação para poder ter o que ele queria em troca da alma dele. E eu vou percebendo que assim, eu acho que como uma boa pessoa que abraça as coisas, falando bem ou falando mal que falem de mim, ele sambava nessa história também. Ele deixava as pessoas pensarem, porque no fundo ele também era um cara machucado pela vida, e ele vai se machucar mais uma vez, porque ele vai conhecer uma outra moça chamada Virgin. E quando chegar um determinado momento que ele achar que ele vai poder ter uma família, que no fundo parece que era o que ele queria, ele vai começar a namorar essa moça. Essa moça também era de uma família muito cristã, e o que vai acontecer é que eles vão descobrir que ele era o Robert Johnson, e o nome dele já era conhecido. Então pensa bem, se o blues era a música do capeta, você imagina se você fosse um cantor de blues, um músico de blues muito conhecido como Robert Johnson. Você era o chefe da coisa toda, então não tinha como. Ela já estava grávida também, mas mesmo assim os pais proibiram ela de casar com ele. Então o menino, o Cloud, nasceu, só que ela não pôde se casar com Robert e o menino nunca pôde se aproximar do pai. O pai chegou aí 2 vezes atrás do filho. A primeira vez ele não pôde ver. Na segunda vez o Cloud conseguiu ver ele pela janela, mas o avô não deixou ele entrar, não deixou ele conhecer o filho, e ele pegou um grande maço de dinheiro, isso é o próprio filho que conta, entregou e disse: eu quero que entregue para o meu filho. Então ele queria deixar aquilo, queria que o Cloud soubesse que ele voltava, ele tentava visitar o filho. E parece que assim, você não tentou o suficiente, né? Mas vamos pensar que ele tinha aí seus 23 anos de idade, a vida dele vai acabar com 27. Então não teve tanto tempo, né? Ele basicamente só viveu, não deu para reparar danos, seria mais ou menos isso. Ele vai começar a criar as composições dele, ele vai, ao total, até o fim da vida dele, vão ser 29 composições. É até um número alto para quem viveu tão pouco. Mas eram composições muito únicas e quase
assim, não dava. Uma pessoa não conseguia reproduzir o que ele fazia e todo mundo tinha um pouco de medo daquilo, de certo modo, até mesmo quem tocava. Então surgiu uma outra possibilidade. Eles descobriram que, na verdade, aquele ano que ele decidiu desaparecer, ele teria voltado para Memphis. E aí é que complicou a história, porque dá a entender que a Júlia, ela teria engravidado do rapaz que era lenhador e não tinha dado tempo, ela não teria ficado casada o suficiente para ter um filho com o Charles, né, com o Charles Dodds. Só que ele teria voltado para Memphis e teria ido falar com o pai dele, que teria sido o pai biológico. E aí eu não entendi essa parte, desculpem minha ignorância, tá? Mas então, pelo que eu entendi, quem começou a criar teria sido o lenhador, mas ele era filho desse cara, desse fazendeiro. E quando chegou nesse lugar, ele conhece um homem. Esse homem era um homem já com uma certa idade, que tocava muito bem. O nome dele era Ike Zimmerman. E ele vai começar a dar instruções para o Robert. Porém, o Ike Zimmerman ainda era vivo, chegou a falar com algumas pessoas, né? Ele ficou ainda vivo um tempo depois que o Robert morreu. E ele falava que foi ele que ensinou o Robert a tocar. Só que foi assim, como ele aprendeu. Então ele dizia que você só podia aprender o blues se você fosse à meia-noite para um cemitério e você sentasse em uma lápide e começasse a tocar. Não importa se você tocasse bem ou mal, mas os espíritos que te ensinariam a música, porque era a única forma de aprender o blues e ser extremamente único na forma de fazer o seu blues. Então ele dizia, existem pessoas que apenas tocam e existem pessoas que são únicos e que criam essas músicas, e as pessoas que fazem isso e que são os melhores. A inspiração vem dos espíritos e é ele que vai guiar a sua mão na hora de você tocar o seu instrumento e guiar a sua voz. E teria sido assim que ele teria aprendido a chegar às notas que ele conseguia alcançar. Realmente uma outra coisa, o Robert ele tinha dedos extremamente longos, o que facilitava, né, na hora de poder tocar a guitarra, atingir algumas notas, conseguir chegar ali a alguns acordes que outras pessoas não conseguiriam. Então, era na verdade um combo, né, dele conseguir uma pessoa que ensinou ele de alguma forma. Isso também poderia ter sido um mito para poder deixar a coisa ainda mais, né, endossar mais aí além dessa forma que o Ike disse que ensinou ele a tocar, e simplesmente ter ensinado mesmo de fato ele a alcançar as notas, e essa tal de corda a mais que ele teria colocado na guitarra dele teria ajudado também ele a atingir outras notas, mas demorou muito tempo para as pessoas saberem de tudo isso, porque nenhum atestado de óbito, um censo, nada. Então foi só depois que eles encontram o atestado de óbito dele que eles vão saber o nome da mãe, o nome do pai, a data de nascimento. Então muita coisa ninguém sabia. Então quando os anos foram se passando, ele começou a se tornar uma pessoa, depois que ele já tinha acho que perdido a Virgínia, depois a outra mulher dele, ele sabia que tinha um filho que não podia se aproximar, ele se transformou numa pessoa, cara, arrogante. Então ele chegava nos lugares e ele queria todas as mulheres, e ele achava que ele podia fazer isso com as pessoas. Ele começou a ficar ele não tinha o menor respeito pelas outras pessoas, ele via uma mulher, ele cantava, e aí teve um momento que ele conheceu uma mulher, ele ia tocar, então depois que ele tocava, sempre tinham garotas que iam atrás assim, né, como a gente vê acontecer com muitos músicos hoje em dia, e ele acaba conhecendo uma moça que ela é casada, na verdade ele canta, né, ele joga uma piadinha pra ela, pelo contexto ali parece que ele fez algo mais, assim, ele deve ter tentado beijar ela ou alguma coisa assim, e o marido dela teria ficado extremamente irritado. Porém, o que aconteceu foi, parece que não houve tanta briga, eles teriam chegado a discutir, teria tido ali alguma confusão, mas não foi nada muito sério. E o dono do bar estava muito irritado com a arrogância do Robert Johnson. E era muito normal naquela época as pessoas morrerem mais cedo quando elas eram músicos, porque sempre tinham alguns fatores que levavam elas a cometer esses certos erros, principalmente o seu próprio ego. E naquela época, gente, as pessoas resolviam as coisas de outra forma. Normalmente não se limpava a honra com veja, né? A gente sabe muito bem que as coisas eram muito mais ali, né? Visceral. Então, o que aconteceu? Ele também era muito bom em beber uísque, bebia. Vamos considerá-lo uma pessoa que bebia sem parar o uísque. Então, ele vai até esse bar depois, numa outra oportunidade, depois que tinha passado essa confusão, e ele pede uma garrafa de uísque, uma garrafa de $7, era um uísque caro até pra época, lembrando, tá? Aí a gente tá em 1938. Só que a garrafa de uísque dele tava sem o lacre. E aí tinha um senhor que dizia que o pai dele estava no bar naquele dia e teria batido na mão dele e dito, não se bebe nada aberto,
Não faz isso, teria falado pro Robert. O Robert despeitado, porque o Robert começou a agir como se nada pudesse fazer mal para ele, sabe? Ele meio que sentia como se tivesse alguma proteção a mais e ninguém podia fazer mal mesmo. Então ele se sentia protegido de qualquer coisa. E na verdade esse lance da bebida era por causa de envenenamento. E ele vai, pega a garrafa do chão que ainda tinha um pouco de uísque, vira para ele e fala: nunca derrube o uísque de um homem. E ele bebe o resto do uísque. Depois disso, o Robert teria caído num canto. As pessoas começaram a oferecer mais bebida para ele, ninguém percebeu, mas ele estava passando mal, ele estava com falta de ar. E dali ele caiu no chão e ele começou a urrar, tá? Ele urrava. Tinham pessoas aí, as pessoas aumentam, né? Dizem que ele tava como se estivesse latindo como um lobisomem, fazendo aqueles barulhos de lobisomem, mas não, ele tava com dor, né? Então ele tava urrando. E aí ele começou também a colocar, né? Saía pingos de sangue da boca dele. E eles perceberam que, na verdade, o Robert Johnson tinha sido envenenado. Quem estava no bar naquele dia que poderia ter feito isso foi a mulher que ele teria dado em cima, o marido dela ou o próprio dono do bar. Essas foram as 3 pessoas que os amigos do Robert Johnson desconfiavam que poderia ter sido feito parte disso, ou até mesmo os 3 juntos. Fato é que não foi como as pessoas pensam e muitas vezes descrevem, que o Robert teria morrido ali mesmo ou teria sido uma coisa muito rápida, de jeito nenhum. Eles teriam tirado ele do bar nessas condições e ele teria ficado numa cama por 3 dias. Foi uma partida muito dolorosa e aí, quando finalmente bateu os 3 dias, ele falece. Então, essa foi a história do Robert Johnson. Na verdade, o que ele teve foi um envenenamento. Então, não tiveram cães que vieram atrás dele e nem nada daquilo. Ele foi envenenado num bar por ter sido uma pessoa arrogante, criado uma grande confusão com a esposa de uma pessoa, ou simplesmente despertado uma inveja muito grande em alguém, ou ter tido algum tipo de desafeto e acabou sendo envenenado. Isso era muito comum e por isso as pessoas mais antigas ainda têm o costume de dizer: não beba nada que não tenha lacre. E a gente sabe quão importante é isso, né? Antigamente se colocavam venenos, hoje se colocam coisas muito piores dentro das bebidas. Então, pensando por esse lado, a gente vai entendendo também as referências. E também é o seguinte, a forma que as pessoas, como eu disse pra vocês, falavam, né, de pessoas que eram praticantes de voodoo ainda, que tinham uma influência muito forte naquela região do Mississippi, elas iam se referir, né, a essas entidades como o diabo. Então, isso era uma coisa muito normal e é feito até hoje, né? Então, normalmente uma pessoa fala com uma entidade ou alguma coisa assim, todo mundo diz que é o diabo. E, na verdade, uma entidade do voodoo, ela não quer a sua alma. Então, obviamente, ele não vendeu a alma dele pra ninguém. Você tá lá, você tá fazendo uma coisa, e aí você tá ali acreditando que você realmente conseguiu aquilo, né? Que você pegou ali toda a técnica daquela pessoa e tudo mais. Às vezes, de repente, essa confiança de que você fez alguma coisa faz você se sentir mais empoderado, e aí você realmente consegue fazer, e você acha que você tá, enfim, sendo guiado por alguma coisa, e não, é só você mesmo. De repente, acreditar nisso fez também com que o Robert ele conseguisse se sentir melhor, mais empoderado, protegido, ou até mesmo guiado por algo que amedrontasse as pessoas, e isso fez com que ele se tornasse muito bom, juntamente, óbvio, com alguém que ensinou ele a ser muito bom. A questão é que até hoje muita coisa não se explica, e quando se fala do Clube dos 27, a gente tem que lembrar também desse contexto. Ser um músico, ter acesso a todas as coisas que essas pessoas têm, a esse mundo noturno, a essa coisa toda, não é um caminho muito saudável. Se você não souber, não for muito cuidadoso, você pode sim morrer muito cedo. É uma coisa que depois eles criam teorias e teorias e teorias, e se a gente parar para pensar, essas pessoas que faleceram cedo, Jimi Hendrix, a Amy também, né? Tem também a Janis Joplin. Eles tinham vidas complicadas, normalmente muito regado a álcool, até substâncias ilícitas, então a gente tem que pensar também que o corpo, ele não é uma máquina. Então dizem, veio cobrar. Às vezes não, gente, às vezes simplesmente são os perigos de você viver a vida tão, mas tão intensamente e sem pensar que o seu corpo não é diferente do corpo das outras pessoas, porque de repente você tem um talento que outras pessoas não têm. E pra gente encerrar esse vídeo, eu vou só replicar aqui uma coisa que eu escutei em documentário, inclusive, do Robert Johnson, que foi de um músico que disse o seguinte, eu nem sei se a frase é dele, mas ele disse, não sei se eu encontraria numa encruzilhada o diabo ou uma entidade, eu só sei que todo homem que procura um dia ser grandioso
vai se encontrar numa encruzilhada e ele vai ter que pensar no que ele vai precisar sacrificar para ser grande. Então isso quer dizer o quê, gente? Que sempre, quando a gente pensa em ser maior, em crescer, em melhorar na nossa vida, em chegar a ter, tudo tem o seu preço. Então a gente mede as nossas conquistas, né? Normalmente por tudo aquilo que a gente abriu mão para poder chegar e conquistar. Então, seja um aniversário de uma pessoa importante que você perde, nunca dá para você fazer tudo. Então você sempre tem que sacrificar mesmo alguma coisa por aquilo que você escolheu. É quando você pesa, né? É quando você tem noção do peso do que você escolheu e do que você quer para sua vida, porque você vai precisar sacrificar outras para poder ter aquilo, e isso é fato, tá bom? Eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu também preciso encerrar o vídeo, que a voz tá acabando mesmo, dessa vez tá acabando. Então já conto com vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, gente, um final de semana maravilhoso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!